Fala família, e aí, tudo bem com vocês? Começando mais uma live de aquecimento para a Masterclass Formação Cartazista, onde eu vou te ensinar a como ter renda extra todos os meses criando cartazes de oferta, mesmo que você não tenha nenhuma habilidade com a escrita. E para mim saber que você está realmente fechado comigo, eu quero te convidar para ser um porta-voz de outras pessoas. Clicando nesse aviãozinho aqui na live, galera. Compartilhe essa live com seus amigos e familiares para eles também receberem esse conteúdo, beleza? E clica muito no coraçãozinho durante a live para o Instagram entregar essa live para mais pessoas. Tamo junto, pessoal. Bora começar o conteúdo. Galera, antes da gente entrar no conteúdo aqui, comenta aí para mim se o áudio da live aqui tá ok, tá dando para me ouvir bem? Comenta aí, pessoal. Estamos ao vivo aqui no meu canal do YouTube e lá no meu perfil do Instagram. Comenta aí se o áudio tá ok, como que tá. O áudio tá ok aí, pessoal? Comenta aí pra mim. O áudio tá ok, a gente dá continuidade aqui. Beleza, no Instagram o áudio tá ok. Só falta aqui no YouTube. Beleza, aqui no YouTube também tá ok. Então bora começar. Então, pessoal, hoje o tema da nossa live é sobre abordagem e timidez para oferecer o seu serviço como cartazista. E galera, eu vou começar o nosso conteúdo explicando o que é esse tema. Bom, timidez é uma emoção que afeta a forma de como as pessoas sentem e se comportam perante a outras pessoas. Se você está assistindo aqui a live, às vezes você é tímido, tem medo e às vezes tem um pouco de vergonha, o conteúdo da nossa live hoje vai ser esse, tá, família? E assim, a timidez, ela pode significar que a pessoa se sente desconfortável, a pessoa não fica muito legal ali, né, meio desconfortável e tal, envergonhada, nervosa, ou até mesmo a pessoa pode se sentir insegura. E às vezes a timidez ela pode fazer as pessoas até correr de algum lugar, ou acabar ficando sem palavras, ou até mesmo tremer em situações sociais, quando você está ali com outras pessoas, né? Por exemplo, oferecendo o seu trabalho para um cliente novo. As pessoas costumam ficar desconfortável, envergonhada, nervosa e até mesmo se sente muito inseguro. Quem tem timidez, né? Quem tem isso. E esse tema é uma das coisas mais importantes antes de você fechar um negócio com o seu potencial cliente. Então peço aí que vocês assistem essa live até o final e vai compartilhando aí, galera, para me ajudar, beleza? Assim, porque a primeira impressão é a que fica. E se você não causar uma boa impressão no seu primeiro contato ali com o cliente, pode ser que você não consiga fechar negócio e você não vai ter muita chance. Então, a primeira impressão é sempre a que fica, pessoal. Então, tome muito cuidado nisso, beleza? E a timidez, ela pode ser boa até um determinado nível ali, né? E se você for uma pessoa mais reservada, quieta, mas a partir do momento que isso começar a fazer com que você se sente muito inseguro, pode ser que isso comece a afetar a forma com que você conversa com seu cliente. E isso é uma coisa que não é muito boa, por um lado. Mas a certo ponto ela é uma coisa boa, porque você conseguindo enxergar isso, você consegue mudar para você começar a ter resultados melhores, porque senão isso vai acabar te prejudicando. Então, a partir do momento com que a pessoa se sente insegura, isso afeta como o cliente te vê, que acaba te prejudicando. Então, tem que tomar muito cuidado se você for uma pessoa tímida, que às vezes não consegue conversar com muitas pessoas, se socializar, na hora de oferecer o trabalho, não só como cartazista, né, como qualquer área aí de segmento. E o que não é esse tema, galera? Esse tema, para deixar bem claro, ele não é para dizer que você precisa ser extrovertido, alegre, para cima, e que você vai precisar mudar o seu jeito que você já é. Você não vai precisar ser diferente.
Eu só vou dar essa aula para ensinar vocês e dar algumas dicas de como vocês podem melhorar. Só que você não vai precisar mudar o que você já é ali, a sua essência, beleza? E muito pelo contrário. E esse tema ele é uma oportunidade porque executando o passo a passo que eu vou dar para você, você vai começar a se desenvolver melhor como pessoa e também como profissional. Então, galera, quando eu comecei a ser cartazista lá em 2016, eu me lembro que eu era muito tímido, era quieto, não gostava muito de falar com as pessoas. E foi um desafio muito grande eu começar a prestar serviço por conta como cartazista, porque eu não tinha experiência, pelo simples fato que eu não tinha experiência. Então, quando a gente está sempre começando algo novo, a gente passa por desafios, né? E pode ser que seja difícil para você, mas você tem que ir para cima, dar o seu melhor e sempre buscar melhorar, né? E tem 3 objeções muito grandes sobre esse assunto, que é o quê? A timidez, a vergonha e o medo, que são 3 coisas que todos nós temos, galera. Algum dia você já foi tímido, algum dia você já teve vergonha de algo, ou você já teve medo de alguma coisa. Isso é muito normal, só que você não pode deixar com que isso te trave, com que isso não deixe você conquistar as coisas que você quer, entendeu? E agora eu vou falar um jeito errado de você pensar sobre esse tema, que é uma coisa que eu vejo que muitos cartazistas às vezes acabam não fazendo, que é o quê? Oferecer o seu trabalho para outros comércios, porque muita gente acha e espera, né, estar 100% preparado para começar a oferecer o seu serviço como cartazista. E aí que está o ponto, pessoal. Se você esperar você estar 100% preparado, é aí que você não vai, porque sempre vai dar para melhorar alguma coisa. Então você nunca vai estar 100% preparado, nunca vai estar 100% pronto. Então, isso daí acaba meio que travando, só que você não pode deixar isso te tomar e te travar de conquistar as coisas. E é uma coisa que eu escuto muito do pessoal. Isso é uma coisa muito... é meio que universal, na verdade, pessoal. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tá esperando estar 100% preparado, né? E daí isso daí acaba travando a gente, acaba nos impedindo de fazer coisas que vão nos levar para o próximo nível, né? Para a gente se desenvolver, para a gente crescer e evoluir, tanto como pessoa, tanto como profissional também. E um pequeno passo assim, pessoal, que você pode começar a se desenvolver melhor é o que? Você pode começar a oferecer os seus serviços para as pessoas que estão ao seu redor mesmo. Por exemplo, seus familiares, seus amigos, pessoas que você já tem contato ali, que já tem vínculo ali com a sua convivência. E pessoas que você já se sente um pouco mais confortável e começa a treinar com essas pessoas, a treinar a fala, o posicionamento, a negociação. Você não precisa treinar ali na hora com o cliente, você pode começar treinando em casa. Só que você só vai conseguir se você colocar em prática, se você aplicar, se você executar. Tem que fazer para você ter resultado, que senão não adianta. E isso não é do dia para a noite, tá, galera? Você vai ter que colocar em prática ali e durante o tempo você vai aperfeiçoando, beleza? E se você começar a fazer isso na sua abordagem, por exemplo, você pega um amigo e começa a conversar com ele e oferece seu produto para ele. Vai dar para você perguntar, ter um feedback dele de como que você está se saindo. Aí ele vai falar, ó, você pode melhorar nisso, você pode melhorar naquilo, isso tá legal, isso já não tá muito legal. Então você vai ter uma opinião de uma pessoa de fora ali para te ajudar nessa questão. E daí, aos poucos, você vai se desenvolvendo. Mas não pense que isso é do dia para a noite, tá, pessoal? Isso leva tempo, mas para você começar a colher ali os seus resultados, você precisa fazer pequenas mudanças e gradativamente ir evoluindo aos poucos. E um exemplo próprio, pessoal, foi quando eu criei o meu perfil aqui no Instagram. Eu me lembro que lá no começo, que foi mais ou menos ali no meio do ano de 2020, que eu criei essa conta no Instagram.
E aí eu criei a conta só para começar a divulgar os meus trabalhos ali como cartazista, né? E antes eu nem gravava stories, galera, tipo no meu perfil pessoal mesmo, sem ser nesse perfil. E eu nem criava conteúdo nas redes sociais, não fazia stories, nem nada. E isso estava bem longe da minha realidade, pessoal. E pode parecer que não, mas eu era uma pessoa muito tímida e quieta. Eu nunca fui uma pessoa muito assim de conversar com todo mundo e tudo tal. Eu sempre tive um pouco de timidez assim também. E quando eu comecei a gravar stories todos os dias no Instagram, quando eu comecei a aparecer para mais pessoas, a fazer live, que eu fui desenvolvendo a minha fala, o meu posicionamento. Aos poucos eu fui me aperfeiçoando. Mas isso, pessoal, leva tempo, é como eu falei para vocês. Só que para você estar colhendo os seus primeiros resultados, vocês têm que colocar em prática, tem que executar, tem que fazer o negócio para acontecer. E eu não estou aqui na live falando aqui com vocês. Hoje em dia, para mim, é um pouco mais fácil, claro. Só que para mim ter chegado nesse nível, eu precisei treinar muito. Precisei gravar muito story, precisei fazer bastante live, conversar com mais pessoas. E durante o tempo que eu trabalhei como cartazista no supermercado e por fora também, eu conheci muita gente, eu conversei com muitas pessoas, conheci vários amigos. Então é isso, pessoal. E agora eu vou dar um exemplo bem prático para vocês de duas abordagens diferentes. E a primeira seria de uma pessoa um pouco mais tímida, né? Que é o conteúdo, é o tema da nossa live. Assim, você imagina, uma pessoa mais tímida vai chegar ali na loja, por exemplo, no supermercado, e vai procurar o responsável para conversar, para oferecer o serviço, né? E aí, pessoal, como essa pessoa, ela vai ter o primeiro contato ali com o cliente, com o potencial cliente, né? Não é sempre que ela conversa ali e tudo mais, vai ser uma pessoa estranha, né? Que você nunca conversou, pode ser que seja um pouco mais difícil, porque como você vai ter uma timidez, uma vergonha, você vai ter que se abrir ali no momento para conseguir fechar negócio. E você vai ficar ali na sua, não vai se abrir muito, e isso vai fazer muita diferença na primeira abordagem, tá? Que é como eu falei para você, a primeira impressão é a que fica. Então, se numa primeira abordagem com o seu potencial cliente, você não causar uma boa impressão, você não souber conversar e não saber apresentar o seu trabalho da maneira certa, vai dar ruim. E você vai acabar não conseguindo fechar o negócio. E a segunda pessoa seria uma pessoa ali mais extrovertida, uma pessoa para cima, alta astral. Ela vai chegar, vai procurar o responsável da loja para fazer a abordagem e ela já vai passar uma outra coisa ali, né? Ela já vai estar mais animada, para cima, e isso vai muito de energia, tá, galera? De positividade, porque você tem que estar feliz quando você for oferecer o seu trabalho como cartazista. Você tem que estar alegre, com um sorriso no rosto, para conversar com o seu potencial cliente como se fosse o seu amigo. Eu vejo que algumas pessoas são muito formais na hora de conversar ali com o seu potencial cliente. E isso daí vai depender do que você sentir, na verdade, né? Porque tem ali potenciais clientes que são mais quietos, que falam pouco. Tem alguns que já falam um pouco mais, já é mais extrovertido para cima. Isso daí você vai sentir na hora que você for oferecer o seu trabalho. Então, se você sentir que o cliente ele é para cima, extrovertido e tudo mais, você vai conseguir levar melhor. E se ele não for também, você vai ter que levar do jeito que for ali. Então, isso vai variar um pouco de cliente para cliente. Mas eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença e você vai ter muito mais chance de fechar um negócio com seu potencial cliente, se você usar essa segunda abordagem. Mesmo que você for uma pessoa tímida, que tenha vergonha ou que tenha medo, faça o que eu falei. Use essa dica. Comece a oferecer os seus trabalhos, o seu serviço para os seus familiares, para os seus amigos, para você começar a treinar e se desenvolver. E vai uma dica também, se você está começando a criar conteúdo aqui nas redes sociais, no Instagram, YouTube, TikTok, você pode fazer o quê? Você pode criar uma lista de melhores amigos e criar um grupo de stories, onde só os seus melhores amigos vão receber esses stories, para você começar a praticar. Que
que é o próprio exemplo que eu fiz quando eu comecei, entendeu? Para mim começar ali a me desenvolver, a evoluir e a aperfeiçoar. E é isso aí, pessoal. Hoje esse foi o conteúdo da nossa live, uma live bem rápida e direta. Espero que vocês tenham gostado aí e tamo juntão, pessoal. Aí agora eu vou finalizar aqui no YouTube.